breve voltarás, ó Cristo breve. Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Meu nome é William, mais uma vez aqui no canal Efatá, com o propósito de trazer uma palavra que possa edificar a sua vida. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a necessidade de nós permanecermos acordados, com os nossos olhos abertos, com respeito às coisas espirituais, às coisas que vêm de Deus. Nós vivemos num mundo que dorme um profundo sono quando se fala a respeito das coisas de Deus, a respeito das coisas espirituais. Nós vemos isso em toda a palavra de Deus, que o homem sempre desprezou aquilo que vem de Deus. Nós vemos isso no próprio nascimento de Jesus. Quando a gente olha, a gente vê que o nascimento de Jesus foi o acontecimento mais importante da história, incomparável, a ponto de ter dividido, grande parte do mundo, o tempo, antes de Cristo e depois de Cristo. Porém, no dia do nascimento de Jesus, que a gente entende que é o Salvador do homem, o Salvador do mundo, foi aquele que foi enviado por Deus para que pudesse libertar o homem do pecado e salvar o homem da condenação, para trazer o maior benefício que o homem poderia ter. A gente entende que Jesus foi enviado com esse propósito. E que Jesus, ele é antes de todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o arquiteto de todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é o primeiro, o último. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Todo-Poderoso. E ele foi enviado a nosso favor para que pudesse nos libertar deste tão grande mal. E quando a gente olha para essa palavra, a gente pensa que quando Jesus veio, ele foi recebido por uma multidão de pessoas alegres e fazendo uma grande festa, fazendo um grande banquete ali para receber Jesus. Mas na verdade é que não foi assim. Quando Jesus veio, o mundo ele dormia espiritualmente e não compreendeu a obra grande que Deus estava fazendo naquela noite. Na verdade, ele desprezou completamente. Quando na noite em que Jesus nasceu, José e Maria estavam em Belém, eles procuraram uma hospedaria para eles poderem se instalar, para poder passar a noite, e a Bíblia diz que não havia estalagem para eles. Eles tiveram que passar a noite em um estábulo de animais. E enquanto estavam ali naquele estábulo, foi a noite em que o próprio Jesus veio a nascer. Quando Jesus nasce, o primeiro local que ele deita não é um berço de luxo, mas ele é colocado em uma manjedoura. Era o local onde os animais faziam suas refeições. Assim, irmãos, foi tratado o Salvador do mundo quando ele nasceu. As pessoas estavam vivendo as suas vidas, talvez comendo, bebendo, trabalhando, alguns dormindo, mas a verdade é que as pessoas não compreenderam a grande obra que Deus estava fazendo ali, que Deus estava realizando naquele dia. Mas enquanto o povo dormia, o povo não enxergava, não conseguia compreender o que Deus estava fazendo, a Bíblia diz que Deus envia um anjo a alguns pastores que estavam ali trabalhando durante a madrugada e fala com aqueles pastores o seguinte: a Bíblia diz que quando ele chega, ele aparece ali naquele lugar, os pastores ficam um pouco atemorizados e o anjo fala para eles: não temais, eis que eu trago uma boa nova de grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ou seja, enquanto o mundo estava dormindo e desprezava e não compreendia, nos céus, Deus, os anjos, os principados e potestades conseguiam compreender que aquele dia era um dia de grande alegria para o homem. Tanto é que enquanto aquele anjo falava, a Bíblia diz que apareceu uma multidão de anjos ali e cantavam um cântico dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Deus estava enviando o seu Filho para que pudesse trazer paz ao mundo, para que pudesse restaurar aquilo que havia sido perdido. Porém, o mundo desprezou completamente aquele dia tão glorioso. E Jesus foi crescendo, ele inicia o seu ministério aos 30 anos e passa a anunciar a sua palavra.
E a mesma coisa aconteceu. As pessoas desprezaram completamente. As pessoas não aceitaram a sua mensagem, a ponto de o crucificarem. E o crucificaram, porém a morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia ele venceu a morte, ressuscitou dos mortos, fazendo aquilo que ninguém nunca havia feito. Ele venceu a morte e subiu e foi levado aos céus novamente, se assentou à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, e recebeu um nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará diante dele. A sua mensagem permanece viva, ele continuou ali, ele discipulou aqueles discípulos, os discípulos continuaram anunciando essa mensagem, e essa mensagem é anunciada até os dias de hoje. Porém, a mesma coisa tem acontecido. Muitos têm desprezado a mais preciosa mensagem que o homem pode ouvir e o maior de todos os benefícios que o homem pode obter, que é a salvação através de Jesus. E é importante que a gente não durma com respeito a tudo isso, porque a Bíblia diz que o príncipe desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo. E isso tem acontecido na vida de muitos cristãos até. O príncipe desse século, talvez também, não só o próprio Satanás, mas com tudo aquilo que o mundo tem oferecido para nós, como uma tecnologia avançada, as pessoas têm entrado em um processo de sonolência com respeito às verdades espirituais de Deus. A vinda de Jesus foi uma realidade e o homem desprezou completamente. As suas palavras foi uma realidade e é uma realidade, eram palavras de vida eterna e foram desprezadas completamente. Mas Jesus, enquanto esteve aqui, ele disse que viria novamente para que ele pudesse estabelecer o seu reino sobre essa terra, para que ele pudesse julgar os vivos e os mortos. A Bíblia vai dizer que todos os que morreram até essa data, até a data da vinda de Cristo, eles ressuscitarão para estarem diante de Cristo. Uns para a vida eterna e os outros para a morte eterna. Essa palavra, mais uma vez, tem sido desprezada e rejeitada por todo mundo. As pessoas não acreditam na vinda de Jesus, as pessoas não acreditam no juízo eterno, no juízo que haverá um dia feito por Deus, mas a verdade é que essa verdade, ela vai permanecer. Todas as coisas podem passar, mas a palavra de Cristo, ela permanece para sempre. Jesus, ele chegou a dizer que o dia da vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, plantavam e edificavam, trabalhavam, faziam a sua vida, até o dia em que desceu o dilúvio, em que caiu o dilúvio e consumiu a todos. E ainda seria também semelhante aos dias de Ló. As pessoas comiam, bebiam, trabalhavam, plantavam, edificavam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que choveu fogo do céu e consumiu a todos. As pessoas desprezavam completamente aquela palavra, as pessoas desprezaram o nascimento de Cristo, desprezaram a mensagem de Cristo, têm desprezado a mensagem de Cristo hoje, mas a verdade é uma: Jesus Cristo breve virá, e todo joelho se dobrará diante dele, toda língua confessará que ele é o Senhor. Que nós possamos ter essa verdade bem acesa no nosso entendimento, no nosso coração. Nós temos vivido tempos de frieza espiritual tamanha, talvez por causa da tecnologia, como eu falei, das redes sociais, WhatsApp, Facebook, tanto de coisa que tem, e as pessoas têm se desprendido dessa verdade. Acredito que seja até uma artimanha do inimigo também, para que as pessoas não venham parar para meditar a respeito das coisas eternas. Então, as pessoas estão com a mente cheia de muitas coisas e têm desprezado completamente aquilo que realmente importa. Que nossos olhos possam estar na eternidade, que a nossa mente possa estar nas coisas que vêm de Deus. O apóstolo Paulo, ele dá uma exortação para a igreja de Colossenses dizendo: vós que fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá de cima, não nas que são daqui da terra. Que nós possamos abrir os nossos olhos, que a igreja possa despertar e entender que há uma obra a se fazer, há uma realidade muito grande, que a gente não pode fechar os nossos olhos para isso, que muitos ainda precisam abrir os olhos, que muitos ainda estão escravos do pecado, precisam ouvir essa boa mensagem. Que nós, que conhecemos, que recebemos este tesouro,
que encontramos esse tesouro incomparável, possamos compartilhar esse tesouro. Que nós possamos nos assemelhar àqueles leprosos lá do Antigo Testamento, que encontraram ali tesouro, comida e bebida, e eles olharam e pensaram consigo mesmo: nós não fazemos bem em nos calar. Hoje é um dia de boas novas, é um dia de grande alegria. Que nós possamos abrir a nossa boca, que nós possamos compreender, que nós possamos buscar cada dia mais isso, em nome de Jesus. Os dias são maus, os dias são maus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra possa edificar a sua vida. Um abraço a todos. Breve voltarás, ó Cristo.